Capítulo 3. A perfeita pobreza. Também a virtude da pobreza é necessária à perfeição. Sem ela ninguém pode ser perfeito, como atesta Nosso Senhor, que no Evangelho diz: se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Daí se vê que o cimo da perfeição evangélica consiste na excelência da pobreza. Não creia, portanto, ter chegado ao auge da perfeição quem ainda não é um imitador perfeito da pobreza evangélica. Porque Hugo de S. Victor diz: por grande que seja a perfeição dos religiosos, não é, contudo, uma perfeição acabada se neles falta o amor à pobreza. Duas coisas a qualquer religioso e mesmo a qualquer pessoa devem estimular ao amor da pobreza. A primeira é o exemplo distinto, que é irrepreensível. A segunda é a promessa divina, que é inestimável. O primeiro, pois, que em ti, serva de Cristo, deve inflamar o amor à pobreza, são o amor e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele foi pobre no nascimento, pobre na vida, pobre na morte. Vê que exemplo de pobreza te deixou, para que tu, pelo seu exemplo, te faças amiga da pobreza. Pobre foi nosso Senhor Jesus Cristo, nascendo a ponto de não ter casa, nem veste, nem alimento, mas um estábulo. Era uma casa, era a sua casa. Vispanos as suas vestes e um pouco de leite dado por uma virgem, o seu alimento. Daí o suspiro do apóstolo São Paulo, que, considerando esta pobreza, exclama em sua epístola aos Coríntios: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vosso amor, a fim de que vós fosseis ricos pela sua pobreza. São Bernardo diz: havia no céu eterna afluência de todos os bens. Não se encontrava aí a pobreza. Na terra, porém, abunda e superabundava a pobreza, e o homem não conhecia o seu valor, desejando-a descer o Filho de Deus para escolher a si e para torná-la preciosa pela sua estimação. Nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu-nos como um exemplo de pobreza também durante a vida no mundo. Houve Virgem consagrada, ouve vós todos que professastes a pobreza, quão pobre foi o Filho de Deus, o Rei dos anjos, durante toda a sua vida. Tão pobre foi que, às vezes, não encontrando abrigo, era obrigado a dormir com os seus apóstolos fora da cidade e vilas. Por isso refere-se o evangelista São Marcos: depois de tudo observar como já era tarde, saiu com os 12 para Betânia. Sobre este texto diz São Beda: ele olhou em seu redor a ver se alguém o receberia em sua casa, porque tanta era a sua pobreza e tão pouco obséquio encontrava, que em tão grande cidade nenhum abrigo achou. E Mateus diz: as raposas têm covas, as aves do céu têm ninhos, o Filho dos homens, porém, não tem onde reclinar a sua cabeça.
Senhor dos anjos, não somente fui pobre ao nascer, não somente pobre durante a vida, mas para acender em nós o amor à pobreza, foi paupérrimo na morte. Vós todos que fizestes voto de pobreza, atendei e vede quão pobre se fez ao morrer por nosso amor esse rico Rei dos céus. Foi despido e privado de tudo quanto possuía. Foi, digo, despido de suas vestes, quando dividiram as suas vestes e lançaram a sorte sobre a tua túnica. Foi privado do corpo e da alma, quando a sua alma se separou do corpo nas cruciantíssimas dores da morte. Foi também privado da divina glória, quando não o glorificaram como Deus, mas tratavam-no como a um malfeitor, como Job, no capítulo 19, se queixa. Jacob, roubaram-me a minha glória. Dos exemplos de tanta pobreza, fala São Bernardo, dizendo: vede o pobre Cristo nascendo sem casa, deixado num presépio entre um boi e um jumento, envolto em vespaninhos, fugindo para o Egito, sentado sobre um jumento, dependurado no patíbulo. Como, pois, poderia haver um cristão tão miserável? Como poderá haver um religioso tão astuto e cego que ainda ame as riquezas e que despreze a pobreza, quando vê e ouve que Deus, o Senhor do mundo, o Rei dos céus, o unigênito de Deus, sofreu as privações de tanta pobreza? E, na verdade, é uma perversidade muito grande de São Bernardo. Querer ser rico, o vil animalejo, por amor a quem o Deus de majestade e o Senhor Sabaoth quis tornar-se pobre. Procure as riquezas, os pagãos que vive sem Deus. Procure as riquezas, o judeu que recebeu promessas terrenas. Mas tu, Virgem de Cristo, tu, serva do Senhor, quando poderás buscar riquezas, quando professares a pobreza, quando vives entre os pobres de Jesus Cristo, quando pretendes ser filha do pobre Pai Francisco, quando promete ser imitadora da pobre Mãe Clara. Sobremodo, caríssimo irmão, é de envergonhar a tua e a minha avaricia. Porque, tendo professado a pobreza, mudando a pobreza em avariza, apetecendo o que não é lícito, desejando o que a regra proíbe, quando o Filho de Deus se fez pobre por nossa causa. Não padece dúvida que, quanto mais fervorosas amantes fordes da pobreza professa, quanto mais perfeitos imitadores da pobreza evangélica, tanto mais abundância tereis de todos os bens, quer temporais, quer espirituais. Se, porém, fizerdes o contrário, se desprezardes a pobreza que professardes, a vez de carecer de todos os bens, assim temporais como espirituais. Maria, a pobre mãe do pobre Jesus, diz: os famintos encheu de bens e os ricos deixou vazios. A mesma coisa atesta o santo profeta, dizendo: os ricos sofrem fome e necessidade,
mas aos que procuram o Senhor não faltará nenhum bem. Porventura não lestes, porventura não ouvistes o nosso Senhor Jesus Cristo recomendar no Evangelho de São Mateus a seus apóstolos: não sejais solícitos dizendo que comemos ou que bebemos, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Ouve também o que lhe diz no Evangelho de São Lucas: quando vos enviei sem blusa, sem alfajor, sem calçado, porventura vos faltou alguma coisa? E eles responderam: nada. Se, pois, o Senhor alimentou no meio dos duros e incrédulos judeus os seus discípulos, sem que esses discípulos necessitassem prover-se por própria solicitude, será de admirar se alimenta no meio dos fiéis cristãos, os frades menores que professam a mesma perfeição. Será de admirar se alimenta os pobres irmãos, imitadores da pobreza evangélica? Portanto, lance nele toda a vossa solicitude, porque ele tem cuidado de vós. Sendo, pois, tanta a solicitude de Deus, nosso Pai, a nosso respeito, tanto o seu cuidado de nós, é de admirar que essas coisas temporais, essas coisas vãs e perecedoras nos arrastem a dirigir-lhe toda a nossa preocupação. Certamente não acho outra explicação senão a avareza, que é a mãe da confusão e também da condenação. Não encontro outra coisa senão que nas mais afeições nos afastamos muito de Deus, nossa salvação. Não há outra coisa senão porque o fervor do amor divino arrefeceu e gelou dentro de nós. Na verdade, se fôssemos bem fervorosos, nós haveríamos de seguir a Cristo, porque os homens, quando sentem grande calor, costumam desnudar e despir-se. Sinal de grande frieza nossa, sermos atraídos por essas coisas temporais. Oh meu Deus, como podemos ser tão duros para com Jesus, o qual saiu de sua terra, isto é, do céu, e de seu parentesco, isto é, do meio dos anjos e da casa de seu pai, isto é, do seio do Pai, e se fez por pobre, abjeto e desprezado. E nós recusamos a abandonar, por amor a Ele, um mundo fétido e miserável? É verdade que com o corpo deixamos o mundo, mas em todo o coração, toda a mente, todo o nosso desejo é ocupado e absorvido pelo mundo. O feliz servo de Deus, lembra-te da pobreza do pobre nosso Senhor Jesus Cristo. Grava no teu coração a pobreza do teu pobre Pai São Francisco. Pensa na pobreza de tua mãe Santa Clara e entrega-te à pobreza, com todo o zelo, com todos os esforços. Abraça a tua Senhora, a pobreza, nem queiras amar pelo nome do Senhor outra coisa debaixo do céu senão a pobreza. Não procureis a honra, não alguma coisa temporal, não as riquezas, mas observa fielmente a santa pobreza que,
prometestes guardar. Ter e amar riquezas é infrutuoso. Amar e não ter é perigoso. Ter, porém, e não amar é laborioso. Portanto, é mais útil, mais seguro e mais agradável e obra de perfeita virtude não ter riquezas nem as amar. Por isso, o conselho do Senhor, assim como o seu exemplo a respeito da pobreza, devem mover e inflamar todo cristão a amar a pobreza, ó bem-aventurada pobreza. Quão agradável a Deus faz o teu amante e quão seguro neste mundo. Quem, diz São Gregório, não tem no mundo o que amar, não encontra no mundo o que deva temer. Lê-se na vida dos padres que um certo pobre irmão tinha uma esteira com a metade da qual se cobria de noite, servindo a outra metade de colchão. Uma noite, em tempo de muito frio, o superior do mosteiro ouviu exclamar: Graças vos dou, Senhor, quantos ricos estão agora no cárcere, não obstante sua riqueza, quantos em grilhões e atados, quantos com grilhetas aos pés. Eu, porém, sou como um imperador. Uso livremente dos meus pés e ando por onde quero. Isso tens, caríssimo irmão. O primeiro, isto é, o exemplo da pobreza. O segundo, que te deve inflamar ao amor da pobreza, é a promessa divina que é inestimável. O bom Senhor Jesus, rico para todos, quem pode dignamente exprimir com palavras sentir no coração, ou com a pena descrever aquela glória celeste que prometestes dar aos teus pobres. Não merecem eles, com a sua pobreza voluntária, tomar parte na glória do Criador? Não merecem entrar nas potências do Senhor, naqueles tabernáculos eternos, naquelas lúcidas mansões? Sim. Merecem tornar-se cidadão dessa cidade de que Deus é o artífice e fundador. Tu mesmo, com a tua boca bendita, prometestes nas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é outra coisa senão tu mesmo, Senhor Jesus Cristo, que és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A ti mesmo te lhes dará como prêmio, como recompensa e uso. A ti hão de gozar, em ti se regozijarão, em ti hão de saciar-se, pois comerão os pobres e ficarão fartos, e louvarão ao Senhor os que o procuram. Os seus corações viverão por todos os séculos dos séculos. Amém. Capítulo 4. O silêncio. Um dos meios principais para chegar à perfeição na vida religiosa é a virtude do silêncio. Assim como no falar muito não faltará o pecado. Assim, falar pouco e raramente faz com que o homem se preserve do pecado.
E se a consequência do desanimado, demasiado falar, frequentemente é a ofensa de Deus ou do próximo, o silêncio, por sua vez, nutre a justiça, da qual nasce como de uma árvore o fruto da paz. Daí, sendo a paz sumamente necessária aos religiosos, igualmente é necessário o silêncio pelo qual é conservada a paz, tanto do coração como do corpo. Por isso diz o profeta Isaías: ao considerar o poder do silêncio, a obra da justiça é a paz e o culto da justiça é o silêncio. Como se dissesse, tanto é o poder do silêncio que conserva no homem a justiça para com Deus. E entre os próximos, nutre e guarda a paz. Pois se o homem não põe com muito cuidado um guarda à sua boca, não somente bem cedo dissipará as heranças que recebeu, mas há de cair em muitos males. A língua, como diz São Tiago em sua epístola canônica, é apenas um pequeno membro, mas produz coisas grandes. E depois continua dizendo: nossa língua é um fogo, é o conjunto de toda a iniquidade, acrescentando a interpretação de São Bento. Por ela, quase todos os crimes são combinados ou cometidos. Se queres ouvir, sirva de Deus. Se queres saber quantos males a língua produz, se não é guardada diligentemente, ouve. A língua produz a blasfêmia, a murmuração, a defesa do pecado, o perjúrio, a mentira, a detração, a adulteração, as pragas, as injúrias, as rixas, a ridicularização dos bons, os maus conselhos, a má fama, a jactância, a revelação dos segredos, as ameaças e promessas indiscretas, o excesso no falar, a chocarice. Seria, na verdade, grande vergonha para o sexo feminino e grande desonra para as religiões consagradas não terem sua boca em guarda, nem sujeitar sua língua, causadora, inquieta de tantos males. Ouso dizer, em vão se gloria possuir a virtude no coração religioso que perturba o silêncio com o desassossego do muito falar. Por si alguém atesta a Escritura, julga ser religioso, não refreando sua língua, mas seduzindo o seu coração. Sua religião é má. Esposas amadas de Jesus Cristo, contemplem a vossa e a minha Senhora, contemplem a Maria, o espelho das virtudes, e aprendei dela a observância do silêncio. É bem sabido quanto amava o silêncio a bem-aventurada Virgem. Percorrendo o Evangelho, achamos que ela falou pouco e com poucas pessoas. Lemos que ela falou só com 4 pessoas e proferiu apenas 7 frases. Ao anjo 2, ao filho 2, a Isabel 2, aos servos nas bodas uma só.
Isso confunde a nossa loquacidade, em virtude da qual tão inclinados estamos a multiplicar palavras, quando a utilidade do silêncio é tão grande. Uma das vantagens do silêncio é que conduz à condição. O homem, quando se cala, pensa nos seus caminhos, e assim tem tempo para refletir quão numerosos os seus defeitos, quão insignificante o seu progresso, e daí nasce a concupiscência. Por isso diz o profeta Davi: emudeci e fui humilhado e calei-me do bem feito e renovou-se a minha dor. Outra utilidade do silêncio é que mostra ser o homem celeste. A prova quase infalível é a seguinte: se um homem vive na Teutônia, mas não fala a língua teuta, parece não ser teutão. Da mesma forma, quem vive no mundo, mas não tem linguagem mundana, evidentemente mostra que não é do mundo. Pois quem é da terra fala o que é da terra, diz-se no Evangelho de São João. Nada, porém, contribui tanto para o religioso guardar o silêncio que fugir à frequência dos homens e levar uma vida solitária, pois quem já se elevou acima dos homens comuns não precisa outro consolador e outro interlocutor, senão somente a Deus. E por isso ficará só e calar-se-á. Desde que tenha Deus por companheiro, não tem mais necessidade de importar-se com humanas conversações. E por isso que se diz no terceiro livro das Lamentações: estará assentado sozinho e se calará. Porque se elevou acima de si. Estará assentado, digo, sozinho, fugindo às conversações dos homens, e se calará meditando sobre coisas celestiais, e se elevou acima de si, prelibando doçura celestial. Embora a todos os religiosos o silêncio seja necessário para a perfeição da virtude, principalmente, porém, é mister que as virgens consagradas a Deus e as servas de Jesus Cristo guardem a disciplina do silêncio. Tão preciosa devia ser a sua linguagem. Tão modesta devia ser com os seus lábios que jamais falassem senão em grave necessidade. Por isso de São Jerônimo: seja o falar da Virgem modesto e raro e precioso, não tanto pela eloquência, mas pelo pudor. A mesma coisa aconselha o filósofo Senega, dizendo: para alcançares a mais alta perfeição, exijo falares brevemente, raramente e com voz abafada. Ouve, serva verbosa, ouve, virgem tagarela e pauradora. Para te acostumares ao silêncio, devias fazer o que fazia o abate Agaton, do qual se lê na vida dos padres
que durante 3 anos meteu uma pedra em sua boca até aprender a taciturnidade. Prender também tu uma pedra à tua língua. Pega a tua língua ao céu da boca, põe o dedo sobre os teus lábios, para aprenderes a calar. É uma grande desonra para a esposa de Cristo querer conversar com outro e não com o seu esposo, Jesus. Fala, portanto, raras vezes, pouco e brevemente. Fala com temor e pudor. Ainda mais em tua própria causa, fala dificilmente. Cobre a tua face com o véu da modéstia. Goze os teus lábios com o fio da disciplina. E o teu falar seja breve, preciso e útil. Seja modesto e humilde. Fala, servo de Deus, raras vezes e pouco, porque no falar muito não faltará o pecado. Não digas palavras ociosas, porque de toda palavra ociosa que os homens tenham dito, hão de dar contas no dia do juízo. Ociosa é a palavra que é proferida sem necessidade de quem fala, ou sem utilidade para quem ouve. Sempre, portanto, é melhor e mais útil calar-se do que falar. Porque, diz o sábio, de ter falado muitas vezes me arrependi, de ter calado, nunca. Quinto capítulo. O zelo da oração. A esposa de Cristo, que deseja ardentemente tornar-se perfeita e sumamente necessário que exerça o seu espírito no zelo contínuo da oração e devoção, porque o religioso, indevoto e tíbio que não pratica assiduamente a oração não somente é miserável e inútil, mas diante de Deus traz uma alma morta em corpo vivo. A virtude da oração é tão eficaz que só ela vence as tentações e armadilhas do inimigo maligno, que é o único a impedir o voo da selva de Deus ao céu. Não é de admirar, sucumba muitas vezes miseravelmente às tentações que não nutrir assiduamente o zelo da oração. Por isso diz Santo Isidoro, este é o remédio para quem sente o fogo das tentações dos vícios. Quantas vezes é tentado por algum vício, tantas vezes recorra à oração, porque a oração frequente rebate as impugnações dos vícios. A mesma coisa diz o Senhor no Evangelho: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Tanta é a virtude da oração devota que com ela o homem pode alcançar tudo e em qualquer tempo, no inverno e no verão, nos dias serenos e de chuva, de noite e de dia, nos dias de festa e nos dias fúteis, na enfermidade e na saúde, na juventude e na velhice, estando o homem em pé, sentado ou andando no corpo ou fora do corpo. Às vezes mesmo, nunca só hora de oração ganha mais do que vale todo o mundo.
às vezes mesmo uma só hora de oração ganha mais do que vale todo um, porque com o de oração devota ganha o homem o reino dos céus. Para que, porém, saibas como deves orar e que qualidades a oração deve ter, informar-te-ei na medida que o Senhor me inspirar, embora nesse assunto eu mais careça de informações que tu. Sabes, pois, serva de Deus, que para uma perfeita oração 3 coisas te são necessárias. A primeira é que quando te entregas à oração, com o corpo e o coração levantado e com os sentidos fechados, reflitas sem ruído, com um coração amargurado e contrito sobre todas as tuas misérias, isto é, sobre as presentes, passadas e futuras. Primeiro, portanto, deves solicitamente refletir quantos e quão graves pecados cometidos no decurso de toda a tua vida. Quantos e quão grandes bens omitistes no mundo e na ordem. Quantas e quão grandes graças de teu Criador perdestes. Também deves cogitar quão longe te afastastes de Deus pelo pecado, quando, pelo contrário, em algum tempo lhe estava tão perto. Quão dissemelhante de Deus te tornaste, quando em algum tempo lhe estava muito semelhante. Quão bela eras algum tempo na alma, quando agora és muito feia e impura. Deves meditar para onde vais pelo pecado, isso é, para as portas do inferno, o que te espera, isto é, o dia tremendo do juízo. O que te será dado por tudo isso, isso é a morte eterna no fogo. Por tudo isso deves incontinente bater no peito com o publicano, suspirar com o poeta profeta Davi, com lágrimas lavar os pés do Senhor Jesus Cristo com Maria Madalena. Nem deves impor medida às tuas lágrimas, porque sem medida ofendestes o teu amado Jesus. E isso que diz Santo Isidoro, quando em oração nos achamos diante de Deus, devemos gemer e chorar, recordando quão grave é o que cometemos, quão duros os suplícios do inferno que tememos. Essas pungentes meditações devem formar o princípio de tua oração. O segundo que a esposa de Deus é necessário na oração é a ação de graças. Isto é, que com toda a humildade de graça a seu Criador pelos benefícios recebidos e ainda a receber. Isso aconselhou São Paulo apóstolo aos Colossenses no capítulo 4 de sua epístola, dizendo: perseverando na oração, velando nela com ação de graças. Não há nada que torne o homem tão digno das dádivas divinas como o contínuo agradecimento pelos dons recebidos. Por isso escreve Santo Agostinho a Aurélio que de melhor poderíamos sentir no coração, manifestar com palavras e exprimir com a pena do que o deu graças. Quando, portanto, estás em oração, medita entre ações de graça
que Deus te fez homem, que te fez cristão, que te perdoou inúmeros pecados, que tem muitos pecados terias caído se o Senhor não te houvesse protegido, que não permitiu morreres no mundo, mas te chamou a uma religião altíssima e perfeitíssima em que te apresentou sem trabalho teu. À medida que por ti se fez homem, foi circuncidado e batizado. Por ti se tornou pobre, humilde e desprezado. Por ti jejuou, teve fome e sede, trabalhou e se fatigou. Por ti chorou, verteu o suor de sangue, te alimentou com o seu santíssimo corpo e te deu a beber o seu preciosíssimo sangue. Por tua causa foi esbofeteado, coberto de escarros, escarnecido e atado. Por ti foi crucificado, chagado, morto de morte torpíssima e amaríssima. Tudo isso sofreu para a tua salvação. Foi sepultado, ressurgiu, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e prometeu dar a ti e a todos os eleitos o reino dos céus. Tal ação de graça, feita na oração, é sobretudo útil, nem tem valor sem ela qualquer oração. Pois a ingratidão, como diz São Bernardo, é um vento ardente que seca a fonte da piedade, o orvalho da misericórdia e os rios da graça. O terceiro que necessariamente se exige para uma oração perfeita é que teu espírito não pense durante a oração em outra coisa senão naquilo que oras. Seria muito inconveniente falar a Deus com a boca e se ocupar com outras coisas no coração. Dirigir, por assim dizer, a metade do coração ao céu e reter a outra metade na terra. Semelhante oração jamais será atendida pelo Senhor. Por isso diz a interpretação do Lirano das palavras do Pablo. Salmo. Clamei de todo o meu coração. Atendei-me, Senhor. Um coração divino não alcança coisa... Dividido não alcança coisa alguma. Um coração dividido não alcança coisa alguma. Deve, pois, a serva de Deus, no tempo da oração, afastar o seu coração de todos os cuidados exteriores, de todos os desejos mundanos e de todas as afeições carnais. Dirigiu ao seu íntimo e levantar todo o coração e toda a alma, somente aquele a quem dirige a sua oração. Este conselho te dá o teu esposo Jesus no Evangelho, dizendo tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e, cerrada a porta, ora a teu Pai. Então terás entrado no teu aposento. Quando tiveres encerrado no íntimo do teu coração todas as cogitações, todos os desejos, todas as tuas afeições, então terás fechado a porta, quando tão diligentemente guardares o teu coração que nenhuma cogitação fantástica te possa impedir na devoção. A oração, explica
Santo Agostinho. É a direção da alma a Deus por um afeto devoto e humilde. Ouve, bem-aventurada Madre, ouve, serva de Jesus Cristo, inclina o teu ouvido às palavras de minha boca. Não te deixes enganar, não te deixes iludir, não percas o grande fruto de tua oração, não percas a suavidade nem a doçura que deves à origem da oração. A oração é um manancial no qual, pela graça do Espírito Santo, se tira a doçura da fonte superabundante da Santíssima Trindade. Isto experimentou o devotíssimo profeta Davi, que diz: abre a minha boca e atrai-o alento. Abre a minha boca, diz Agostinho, cravando, buscando, batendo, e atrai o alento, isto é, aure. Não te disse já o que é a oração? Ouve outra vez. A oração é a direção da alma a Deus. Saber como deves dirigir a tua alma a Deus? Atende. Quando oras, deves recolher-te toda e entrar no aposento do teu amado e aí ficar a sós com ele, esquecendo de todas as coisas exteriores, te deves elevar sobre ti mesma com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o afeto, com todo o anelo, com toda a devoção. Nem deves afrouxar o teu espírito, mas ir ascendendo pelo ardor da devoção até entrares no lugar do admirável tabernáculo, até a casa de Deus. Depois de teres visto aí, da melhor maneira possível, o teu dilecto com os olhos de teu coração, depois de teres saboreado de modo mais perfeito quão suave é o Senhor e quão grande é a multidão de sua doçura, atira-te nos seus braços, imprime-lhe ósculo de íntima devoção, para que toda fora de ti, toda arrebatada ao céu, toda transfigurada em Cristo, não possa coibir o teu espírito, mas exclames com o profeta Davi: a minha alma recusou consolar-se, lembrei-me de Deus e enchi-me de gozo. Para que, porém, caríssima Madre, o teu coração ainda mais se eleve e mais fervorosamente se inflame pela oração devota, nota diligentemente que por 3 causas somos arrebatados em espírito. Às vezes pela grandeza da devoção, às vezes pela grandeza da admiração, às vezes pela grandeza da exultação. Digo, pois, que às vezes é a grandeza da devoção que faz com que a alma não se contenha a si mesma, mas eleva acima de si, passe ao estado de arrependimento. Isso acontece quando somos inflamados por um tão grande fogo de celestial desejo que tudo ao redor se converte em amargura e fastio, e a chama de íntimo amor cresce além de toda medida humana que faz a alma, derretida como cera, desfalece em si mesma
e a eleva às regiões superiores como fumo de aroma e a envia aos mais altos céus. Somos obrigados então a exclamar com o profeta: desfaleceu a minha carne e o meu coração. Ó Deus de minha alma, e a minha parte é Deus para sempre. Outras vezes o arrebatamento é o efeito da grandeza de admiração. Quando a alma irradiada pela luz divina e suspensa na admiração da sua beleza, é tocada por tão veemente assombro que radicalmente é arrancada de seu estado e com um raio fulgente é arremessada às regiões sublimes. E tanto mais alto e tanto mais rapidamente é arrebatada acima de si pelo ardor dos celestes desejos, quanto mais profundamente se abate pelo desprezo de si, comparando-se com a beleza jamais vista. E então é obrigada a exclamar com a piedosa Esther: vi-te, Senhor, como um anjo de Deus, e conturbou-se o meu coração pelo temor de tua glória, pois é sobremaneira admirável. Senhor, a tua face é cheia de graça. Às vezes o arrependimento é produzido pela abundância de exultação, isto é, se dá enquanto a alma, tendo sorvido a plenitude dessa interna suavidade e estando toda inebriada, se esquece por completo do que houve e arrebatada por um certo afeto superterreno entra num estado de admirável felicidade. Neste estado, vê-se forçada a exclamar e dizer com o profeta: quão dilectos são os teus tabernáculos, Senhor das virtudes! A minha alma desfalece ao desejar os adros do Senhor. O meu coração e a minha carne regozijaram-se no Deus vivo. Assim, pois, a serva de Deus deve exercer o seu espírito pelo zelo de uma devota oração e pelo uso frequente da oração, aprende a tornar-se idônea para, pelos olhos de um coração limpo e purificado, pelo infatigável espírito de devoção, contemplar as coisas divinas e saborear a suavidade da divina doçura. Porque não é conveniente que a alma, assinalada pela imagem de Deus, ornada com a semelhança de Deus, resgatada pelo sangue de Deus, feita para ser feliz, adere em volta das coisas temporais, mas antes é mister sua acima dos querubins e voe sobre as asas dos ventos. Isto é, dos coros dos anjos para contemplar a própria Trindade e a humanidade de Cristo e meditar a glória e a alegria dos cidadãos celestes, isto é, de todos os anjos e santos. Hoje, porém, quem há de se entregue a semelhantes meditações, que procure saborear os gozos celestiais, que com o coração a alma esteja nos céus. São poucos. Pelo que a certos religiosos bem se pode aplicar o que diz São Bernardo. Aqueles cujas tarefas devia construir em penetrar com a sua devoção os céus, andar em espírito pelas mansões celestes, saudar os apóstolos e os curos dos profetas e admirar os
triunfos dos mártires, deixando de lado tudo isso, entrega-se a uma torpe escravidão do corpo para obedecer à carne e satisfazer a gula e a sensualidade. Sexto capítulo. A memória da paixão de Cristo. Com o fervor da devoção, é nutrido por uma frequente lembrança da paixão de Cristo. É necessário que quem deseja conservar em si uma devoção inextinguível tenha sempre presente aos olhos de seu espírito a Jesus morrendo na cruz. Por isso diz o Senhor no livro Levítico: no meu altar arda sempre fogo que o sacerdote nutrirá colocando lenha todos os dias. Ouve, devota amada, o altar de Deus é teu coração. Neste altar deve sempre arder o fogo de fervorosa devoção, o qual deves nutrir todos os dias com o lenho da cruz de Cristo e com a memória de sua paixão. Com isso concorra o profeta Isaías, quando diz: com gozo a vez de aurir águas das fontes do Salvador. Como se dissesse: todo o que deseja receber de Deus águas de graças, águas de devoção, águas de lágrimas, venha a aurir nas fontes do Salvador, isso é, das 5 chagas de Jesus Cristo. Aproxima-te, pois, ó serva, aos pés de teus afetos, de Jesus chamado. Aproxima-te de Jesus coroado de espinhos, de Jesus pregado no patíbulo da cruz, e não somente contempla com o apóstolo Tomé a abertura dos cravos de tuas mãos, não somente mete o teu dedo no lugar dos cravos, não somente coloca a tua mão no seu lado, mas entra totalmente pela porta do lado até o coração do mesmo Jesus. Transformada em Cristo por um ardentíssimo amor ao crucificado, pregada pelos cravos do divino temor, transpassada pela espada de íntima compaixão, não procures nem desejes outra coisa, e outra coisa não seja o teu consolo, senão poder morrer com Cristo na cruz. E então com o apóstolo São Paulo exclamar e dizer: com Cristo estou pregado na cruz, já não vivo eu, mas vive em mim Cristo. De tal modo, porém, deves trazer na memória a paixão de Cristo, que meditas com a sua paixão. Foi ignominiosíssima, generalíssima e diuturníssima. Primeiro, considera, digna serva de Deus, quão ignominiosíssima foi a morte de teu esposo Jesus Cristo, pois foi crucificado como um roubador e ladrão. Na antiga lei, assim podiam ser punidos somente os homens péssimos, aceleradíssimos, os roubadores e ladrões. Vê uma ignominia ainda maior para Cristo na circunstância de ter sido crucificado num lugar torpíssimo e vilíssimo, isso é, no Monte Calvário, onde jaziam muitos ossos e
corpos de mortos, porque aquele lugar estava destinado aos condenados à morte, e aí se degolava e se suspendiam não qualquer homem, mas os mais perversos. Maior ainda foi a ignomia para Cristo, porque suspendem-no como um ladrão entre ladrões, e no meio deles como se fosse o chefe dos ladrões. Por isso diz Isaías: foi emparelhado com os acelerados. Mas contempla uma outra ignomia ainda maior de ter esposo. Foi suspenso no ar entre o céu e a terra, como se não fosse digno de viver nem morrer na terra. O pasmosa indignidade e injúria. Pasmosa indignidade e injúria. Ao Senhor do orbe terrestre foi negado toda, mais nada viu julgaram no mundo do que o Senhor do mundo. Deste modo, pois, a morte do Filho de Deus foi ignominiosíssima por causa do gênero de morte, que foi refutado como um dos iníquos e condenado por causa do lugar da morte, porque foi crucificado no monte execrado do Calvário. Ó bom Jesus, ó Salvador benigno, que não uma vez, mas tantas vezes fostes cobertos de baldões, em quanto mais lugares alguém é ultrajado. Tanto mais ignominioso se torna o mundo. E eis tu, Senhor Jesus, és amarrado no horto, ferido por uma bofetada na cara de Anás, cuspido no adro de Caifás, escarnecido na hospedaria de Herodes, carregado à cruz no caminho, és crucificado em Gólgota. Ai de mim. A liberdade dos presos é presa, a glória dos anjos escarnecida, a vida dos homens é morta. Ó miseráveis judeus, bem cumpristes o que prometestes, pois dissestes condenando-o a uma morte torpíssima. São Bernardo, por isso, disse, aniquilou-se, tomando a forma de um servo. Era o filho e fez-se servo, e não somente tomou a forma de um servo para sujeitar-se, mas de um servo mau para ser castigado, para sofrer castigo quando não tinha. Não somente era o servo do servo de Deus para com o Papa, mas feito o servo do demônio para expurgar com o seu serviço os mais vis pecados dos pecadores. Nem se contentou com isso, mas escolheu entre todas a morte mais humilhante, para que também tu não tenhas receio de sofrer coisas semelhantes. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte da cruz, que é a mais ignominiosa. Como diz a glosa de Santo Agostinho, considera atentamente, em segundo lugar, Virgem consagrada a Deus, que a paixão de Cristo foi acerbíssima. A cruz não permitia que esses benditos membros extensos sobre ela se contraísse na dor da morte, o que costuma ser um certo alívio e consolo para o coração ansiado.
nem encontrava a adorável e divina cabeça onde repousa na separação da alma. Considera mais como foi acerca da morte de Cristo. Quanto mais tenra alguma coisa é, tanto mais sofre. Ora, não houve corpo mais tenro para sofrer do que o corpo do Salvador. O corpo de uma mulher é mais tenro do que de um homem, mas o corpo de Cristo era tão virginal porque foi concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem. A paixão de Cristo, por isso, foi mais acerbada do que os sofrimentos de outros, porque Jesus era mais tenro do que todas as virgens. Se, pois, só com a lembrança de sua morte a sua alma se entristeceu por causa da ternura de seu corpo, a ponto de o suor de seu corpo se tornar como suor de sangue derramado na terra, a que ponto se deve ter argumentado a dor e o tormento, quando na realidade sofreu a paixão acerbíssima. Por isso diz São Bernardo: as angústias de teu coração, Senhor Jesus Cristo, evidentemente as indicava este suor sanguíneo que, durante a tua oração, decorria sobre a terra. Que fizeste, dulcíssimo menino, que assim és tratado? Que cometestes, amantíssimo jovem, que tão durante és julgado? Eis que sou a causa de tua dor, eu a chaga de tua morte. Vê ainda mais atento quão amarga foi a morte de Cristo. Quanto mais inocente alguém é, tanto mais intolerável é a pena. Se Cristo, por causa de pecados próprios, tivesse sofrido essa dor, teria sido de algum modo tolerável. Mas ele não cometeu nenhum pecado, nem foi achado dolo na sua boca. O próprio Pilatos, atestando com palavras, não achou nele crime algum digno de morte, pois ele é o esplendor da luz eterna e o espelho sem mácula da majestade de Deus e a imagem de sua bondade, como se diz no livro da sabedoria. Considera mais perfeitamente quão dolorosa foi a morte de teu dilecto esposo Jesus Cristo. Quanto mais geral, tanto mais acerca a pena. Cristo, porém, o teu esposo, sofreu em todo o seu corpo, assim que nem o menor membro houve que não tivesse tido um tormento especial, nem a menor parte do corpo que não tivesse sentido amarga dor, pois desde a planta dos pés até o cimo da cabeça não houve nele partição. Por isso exclamou, transido de dor: ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Na verdade, Senhor Jesus Cristo, jamais houve uma dor semelhante à tua dor. Tanta foi a infusão do teu sangue que com ele foi coberto todo o teu corpo. Ó bom Jesus, ó dulcíssimo Senhor, não uma gota, mas uma onda de sangue se derramou largamente de 5 partes de teu corpo, de tuas mãos e pés na crucificação, na cabeça, na coroação de espinhos, de todo o
corpo na flagelação. Do próprio coração na abertura do lar. Seria de admirar se tivesse ficado sangue algum em vós. Dize, meu amado Senhor, dize por que quisestes derramar tanto sangue de teu corpo, quanto uma gota única de teu santíssimo sangue bastaria para a redenção de todo o mundo. Sim, Senhor, sei na verdade que não o fizestes por outro motivo, senão para mostrar com quanto afeto me amas. Que, pois, darei ao Senhor por tudo quanto me concedeu. Certamente, Senhor, enquanto viver, lembrar-me-ei dos teus trabalhos, que sustentastes pregando, das tuas fadigas andando, das tuas vigílias orando, das tuas lágrimas compadecendo-se, das tuas dores, insultos, cuspidos, bofetadas, baldões, cravos e chaves. De outra forma, de mim se exigiria o sangue do justo que foi derramado sobre a terra. Quem, pois, dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos, para poder chorar dia e noite a morte de meu Senhor Jesus, que sofreu não por seus, mas por meus pecados. Foi ferido por causa das nossas iniquidades, foi quebrantado por nossos crimes, como diz Isaías, o profeta. Por último, considera e atentamente pondera que a morte e paixão de Cristo foi diuturníssima, desde o primeiro dia de sua vida até o último. Do nascimento até a morte esteve continuamente em sofrimento e dores, como ele mesmo atesta pelo profeta, dizendo: sou pobre e vivo em trabalhos desde a minha juventude e em um outro lugar. Fui flagelado todo o dia, isto é, todo o tempo de minha vida. Considera ainda de outra maneira como foi morosa a paixão de Cristo. Ele foi suspenso para que o tormento durasse mais tempo, para que a dor tão cedo não findasse, para que a morte se protraísse e deste modo ele fosse mais cruciado e atormentado. De tudo quanto foi dito, podes deduzir, ó Virgem de Cristo, ó serva de Deus, quão vergonhosa, quão dolorosa, quão universal, quão amorosa foram a morte e a paixão de teu amado esposo Jesus Cristo, e tudo isso suportou para te inflamar no teu amor, para por tudo isso amares de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Poderias haver maior benevolência do que tomar o Senhor para salvar o servo na forma de servo? Poderia o homem ser mais eficazmente instruído sobre a sua salvação do que pelo exemplo de ele sofrer a morte pela justiça e para obedecer à vontade de Deus? Que causa, porém, estimula mais o homem ao amor de Deus do que toda essa benignidade, em virtude da qual o Filho do Altíssimo Deus pôs a sua alma? Por nós que estamos sem merecimentos, até com muitos deméritos.
Tanta bondade se manifesta nisso que não é possível imaginar coisa mais benigna, mais amável. Essa bondade é tanto maior quanto mais grave e vergonhosa foram os sofrimentos que por nós suportou. Pois Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos deu todas as coisas como Ele? Com isso nos convida a amá-lo e a imitá-lo. Portanto, ai daqueles que são ingratos pelos benefícios de tão grande bondade, ai daqueles em cujas almas a morte de Cristo não produz efeito algum. Verde São Bernardo, a cabeça de Cristo para te oscular os braços estendidos, para te abraçar, as mãos transpassadas para te conceder suas dádivas, o lado aberto para te amar, todo o seu corpo estendido para todo te oferecer. Aí também daqueles que com os seus pecados crucificam de novo ao Filho de Deus em si mesmos, e sobre a dor de suas chagas acrescentam nova dor. Mas em terceiro lugar, ai daqueles cujo coração não se enternece e chora, não se deixa provocar a retribuir o amor, não se deixa inflamar a virtude de boas obras pelo derramamento de tanto sangue e pela imensa grandeza do preço do resgate que por eles foi pago. Estes, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo e ultrajam mais a Cristo, o Filho de Deus, sentado hoje à direita de Deus Pai, do que os judeus lhe fizeram quando, dependurado no patíbulo da cruz, deste o Senhor se queixas com as palavras de São Bernardo. Vê, homem, quanto por ti sofro. Vê se há uma dor como a que me atormenta. Clamo a ti que por ti morro. Vê os tormentos que me infligem. Vê os cravos com que sou transpassado. Embora seja grande a dor externa, contudo, maior é o sentimento íntimo quando te vejo tão ingrato. Guarda-te, pois, madre, que não sejas ingrata por tão grande benefício, que não sejas indiferente a tão grande preço que por ti foi dado, mas colha Jesus Cristo crucificado como um selo sobre o teu coração, para que, como um sinete na cera mole, imprimas a Jesus, teu esposo, no teu coração e digas como profeta: o meu coração se tornou como cera que se derrete, colocando-a também como um selo sobre o teu braço, para que jamais deixes de fazer bem, jamais te fatigues no trabalho pelo nome do Senhor Jesus. E se tiveres feito tudo, começa de novo, como se nada tivesse feito. Mas se alguma vez te sobrevier alguma coisa triste e difícil, algum aborrecimento ou amargura, ou se sentires dissabor em fazer alguma boa obra, recorre imediatamente a Jesus crucificado e dependurado na cruz. Aí contempla a coroa de espinhos, os cravos ferreiros, a lança do lado. Aí contempla as chagas das mãos e pés, da cabeça, do lado e de todo o corpo, recordando o quanto te amou, quem tanto por ti sofreu, tanto por ti suportou, acredita-me. Com tal aspecto acharás logo alegre o que é ter-te.
leve o que é difícil, amável o que é tedioso, doce e suave o que é áspero, a ponto de, com o santo Jacó, começas a dizer: as coisas que antes não queria tocar a minha alma, agora, pela aflição da paixão de Cristo, são o meu sustento. Como se dissesse: as coisas que antes não tinham sabor, agora se tornaram doces e deliciosas por causa da angústia da paixão de Cristo que tem diante dos meus olhos. Lê-se que alguém, tendo entrado numa ordem, tornou-se muito impaciente por causa da aspereza na comida e dos outros exercícios de disciplina religiosa, e com um dia se sentisse aborrecido demais, ajoelhou-se diante da imagem do crucificado e começou a queixar-se com muitas lágrimas das intoleráveis privações e fadigas na ordem da insipidez da comida, do pão e da bebida. Eis que de repente começa a emanar sangue do lado da imagem. E como ele, chorando amargamente, continuasse a fazer as suas queixas, ouviu uma voz da imagem de Cristo dizendo-lhe que todas as vezes que experimentastes alguma aspereza na comida, intingisse em espírito tudo no sangue de Cristo e tornar-se-iam saborosas. Capítulo 7. O perfeito amor de Deus. Nos capítulos precedentes e te ensinei, serva do Senhor, conforme o Senhor me inspirou, como deves exercitar a tua alma para que possas como que gradualmente subir e fazer progressos de uma virtude a outra. Resta falar, em sétimo lugar, da forma das virtudes, isto é, do amor, que é o único a conduzir o homem à perfeição. Não é possível exercitar um meio mais útil para mortificar os vícios, para adiantar na graça, para alcançar o auge de todas as virtudes do que o amor. Por isso diz os Pé no seu livro sobre a vida contemplativa: o amor é a vida das virtudes, a morte dos vícios. E como se derrete a cera diante da face do fogo, os vícios parecem diante da face do amor. Porque o amor possui tanto poder que só ele fecha o inferno, só ele abre o céu, só ele dá a esperança da salvação, só ele nos torna dignos do amor de Deus. Tanto poder possui o amor que entre as virtudes só ele é chamado virtude. Quem o possui é rico, tem abundância, é feliz. Quem não o possui é pobre, mendigo e miserável. Por isso, diz Santo Agostinho, explicando as palavras da Epístola aos Coríntios: se não tivesse caridade, atende de quanta importância é o amor. Se falta, a posse do mais é inútil. Quem o possui tem tudo.
Quem começa a tê-lo possuirá o Espírito Santo. E em outro lugar, Santo Agostinho diz: se a virtude conduz a uma vida bem-aventurada, quisera afirmar que a virtude não é propriamente outra coisa senão o sumo amor de Deus. Como, pois, o amor é uma virtude tão elevada, cumpre insistir em alcançá-lo acima de todas as outras virtudes. Não um amor qualquer, mas só aquele com que Deus é amado sobre todas as coisas e o próximo por amor de Deus. De que modo, porém, deves amar o teu Criador, o teu esposo, mesmo no Evangelho te ensina, dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Atende bem, caríssima serva de Jesus Cristo, que amor o teu dilecto Jesus exige de ti. Quer o teu amado que a seu amor dedique todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, de modo que nenhum outro tenha parte com ele em todo o teu coração, em toda a tua alma, em toda a tua mente. Que, pois, farás para amar o Senhor teu Deus completamente de todo o teu coração? Que quer dizer de todo o coração? Ouve como São João Crisóstomo te ensina. Amar a Deus de todo o coração significa não estar o teu coração inclinado ao amor de qualquer outra coisa mais do que ao amor de Deus. Não te comprases nas coisas do mundo, mas do que em Deus. Não nas honras, mas nos pais. Se, porém, teu coração se ocupa com alguma destas coisas, já não amas de todo o coração. Peço-te, serva de Cristo, não te enganes no amor. Certamente, se amas alguma coisa não em Deus e por Deus, já não o amas de todo o coração. Por isso diz Santo Agostinho: Senhor, menos te amas quem amas alguma coisa contigo. Se, porém, amas alguma coisa que não te faz adiante no amor de Cristo, não o amas de todo o teu coração. E se por amor a alguma coisa negligencias aquilo que deves a Cristo, não o amas de todo o coração. Ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não somente de todo o coração, mas também de toda a alma. Devemos amar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Que é que significa de toda a alma? Ouve com Santo Agostinho e instrui. Amar a Deus de toda a alma é amá-lo com toda a vontade sem restrição. Certamente então amarás de toda a alma, se sem contradição e de boa vontade fazes não o que tu queres, nem o que aconselha o mundo, nem o que te inspira a carne, mas aquilo que reconheces como sendo a vontade de Deus. Certamente, então, amarás a Deus de toda a alma. Se por amor de Jesus Cristo entregas de boa vontade a tua alma à morte, se assim for necessário. Se, porém, em alguma destas coisas faltares, já não amas de toda a tua alma. Amas, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, isto é, faze a tua vontade em tudo conforme a vontade de Deus.
mas não somente de todo o coração, não somente de toda a alma, mas também de toda a tua mente. Deves amar o teu esposo, o Senhor Jesus, que quer dizer de toda a mente. Ouve de novo o ensino de Santo Agostinho. Amar a Deus de toda a mente é amá-lo de toda a memória, sem esquecimento. Capítulo 8. A perseverança final. Embora tenha alguém alçado o fundamento de todas as virtudes, contudo não parece glorioso diante dos olhos de Deus se lhe faltar a perseverança, que é a consumadora das virtudes. Nenhum mortal, por mais perfeito que seja, é digno de louvor durante a sua vida, enquanto não conclui com um bom e feliz êxito o bem que começou. É porque a perseverança é o fim e a consumadora das virtudes, nutridoras dos merecimentos, à maneira do prêmio. Por isso diz São Bernardo: no mesmo lugar, tira a perseverança e nem os exéquios, nem os benefícios merecem gratidão, nem a fortaleza a glória. De pouco serviria ao homem ter sido religioso, paciente, humilde, devoto e continente, ter amado a Deus e possuído as demais virtudes, se faltasse a perseverança. É verdade que todas as virtudes correm, mas só a perseverança recebe o prêmio. Porque não aquele que principiou, mas quem tiver perseverado até o fim será salvo. Pelo que diz São Crisóstomo: para que servem serás florescente se depois murcham? Isso quer dizer, não serve para coisa alguma. Se, pois, Virgem diletíssima de Cristo, possuires alguma habilidade em boas obras, ou também porque tens muitas virtudes, persevera nelas. Progride com ânimo varonil e exerce nelas a milícia de Cristo até a morte. Desta forma, quando vier o último dia e o fim de tua vida, receberás a recompensa e prêmio de teus labores, a coroa da honra e glória. Cristo, o teu único dilecto, te fala por isso no Apocalipse: se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sim. Fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é outra coisa esta coroa, senão o prêmio da vida eterna, que todos os cristãos devem ardentemente desejar. Tão grande é este prêmio que, segundo São Gregório, absolutamente ninguém é capaz de tê-lo em devido a preço. Tão abundante é que ninguém pode enumerá-lo. Enfim, de tanta duração que jamais pode acabar e terminar. A este prêmio, a esta coroa, te convida teu amado esposo Jesus Cristo nos cantares. Com as palavras: vem do Líbano, esposa minha, amiga minha, vem do Líbano, vem para ser coroada. Levanta-te, pois, amiga de Deus, esposa de Jesus Cristo, pomba do reino eterno, vem, corre às núpcias do Filho de Deus, eis que toda a corte celeste te aguarda, porque tudo está preparado. Guarda-te um servo rico e nobre para te servir.
um manjar precioso e delicioso para te saciar, uma companhia doce e amável, sobretudo para se alegrar contigo. Levanta-te, pois, e corre apressadamente às núpcias, porque aí te espera um servo rico para te servir. Este servo não é outro senão o coro angélico. Ainda mais é o prêmio, é o próprio Filho de Deus eterno, conforme ele mesmo diz de si no Evangelho. Na verdade vos digo, cingir-se-á e os fará sentar à mesa e passando lhes servirá. Oh, quanta honra para os pobres e desprezados, quando terão o Filho de Deus, do sumo Rei e toda a corte celeste por servo. Preparado está também um manjar precioso e delicioso para te saciar. O próprio Filho de Deus preparará a mesa com suas próprias mãos, conforme atesta de si no Evangelho, dizendo: Eu vos preparo o reino como meu Pai o preparou para comer e beber à minha mesa no meu reino. Oh, como é suave e delicioso o manjar que Deus, em sua bondade, preparou aos pobres. Como é feliz quem saboreia no reino dos céus aquele pão que, pelo fogo do Espírito Santo, foi feito no seio da Virgem. Quem come deste pão viverá eternamente. Com tal comida, com tal pão, esse Rei Celeste alimentará e saciará os seus eleitos à sua mesa, consoante as palavras do livro da sabedoria. Nutristes o teu povo com a comida dos anjos e deste-lhe sem trabalho o pão do céu, que encerra todas as delícias e toda a suavidade de sabor. E servindo à vontade de cada um, eis desta natureza é a refeição divina. Não menos está preparada uma companhia doce e amável para se alegrar contigo. Aí estará Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Aí Maria rodeada de um coro florigero de virgens. Aí os apóstolos, mártires, confessores e o exército celeste, todos os eleitos, muito digno de compaixão, é quem não for associado a tão nobre sociedade, e tudo morto deve ser o desejo de quem não almeja ser recebido dessa companhia. Mas sei, claríssima serva de Cristo, que tu desejas a Cristo. Sei que envias todos os esforços para te unires com o Rei Eterno e gozar de seus amplexos. Anima, pois, o teu coração e a tua alma, aguça toda a tua inteligência e reflete quanto puderes. Se os bens em separado causam tanto prazer, pondera atentamente quanta delícia encerra aquele bem que contém reunida a doçura de todos os bens. Se a mesma criada é um bem, quão grande bem deve ser a vida que tudo criou. Se é doce a salvação que é feita, quão doce deve ser a salvação que é a fonte de toda a salvação. Quem possui este bem, que possuirá e que é que lhe faltará? Certamente terá tudo quanto deseja, e o que não quer ficará longe. Aí se encontraram bens do corpo e da alma,
que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração sentiu. Porque, pois, servo de Deus, andas atrás de muitas coisas à procura de bens para a tua alma e teu corpo. Ama o único bem que encerra todos os bens e basta. Deseja o bem simples, que é a plenitude de todos os bens, e nada te faltará. Nele encontrarás o que amas, minha madre. Tudo quanto desejas, bem-aventurada Virgem. Amarás a beleza, os justos fugirão como o sol. Gostas de uma vida longa e sadia? Aí há saúde eterna, porque os justos viverão eternamente e a salvação dos justos é eterna. Tens prazer na fartura? Pois bem, serão saciados quando aparecer a glória de Deus. Desejas porventura a ebriedade de gozos? Eis, serão inebriados na abundância da casa de Deus. Tens agradado numa doce melodia? Aí cantam os coros dos anjos o louvor de Deus sem fim. Desejas amizade? Aí os santos amam mais a Deus do que a si mesmos, e Deus os ama mais do que eles mesmos se amam. Procuras concórdia? Todos eles têm uma vontade, porque não tem outra senão a vontade de Deus. São a honra e a riqueza tua alegria. Deus colocará sobre muito. Os seus servos e servas, bons e fiéis, serão mesmo chamados filhos e filhas de Deus. Onde está Deus, estarão também eles como herdeiros de Deus, co-herdeiros, porém, de Cristo. Quão profunda e quão grande deve ser a alegria onde há um bem tão grande. Certamente, Senhor Jesus, o olho não viu, nem ouviu nem o coração sentiu nesta vida quanto os teus bem-aventurados te amaram e quanto gozo terão em ti mesmo a vida feliz. Quanto alguém ama a Deus nesta vida, tanto gozo aí encontrará em Deus. Ama, portanto, aqui muito a Deus, para aí muito te alegrares. Nele cresce aqui em ti o amor de Deus, para aí possuires a plenitude do gozo de Deus. Até que chegues ao amplexo de teu dilecto, até que te introduzam no tálamo de teu esposo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina um só Deus por todos os séculos dos séculos. Amém. Paz e bem.